Olá! O ensino público superior em Goiás é o tema de hoje do Conexões. Vamos fazer um balanço da realidade no estado com os reitores da UFG e também da UEG. Mas antes disso, você também confere. Nós temos que ter políticas públicas que são corretivas para o que nós já temos de consequências. Sempre que nós falamos em democracia, vários conceitos podem aparecer. Quando eu cheguei aqui, eu vi o tanto que nós temos coisas a apreciar de grandes escultura, grande. A história é muito bonita. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia mostrou que 62% dos brasileiros não utilizam protetor solar. Neste ano, Conexões está dando destaque especial aos 80 anos de Goiânia, a nossa capital. E por isso, hoje você confere uma matéria especial falando sobre a história do nosso estado, o estado de Goiás. A palavra Goiás é uma variação do nome de um povo indígena que vivia por aqui, os Guaiazes. No período colonial, Goiás pertencia à capitania de São Paulo. O estado só deixou de ser província com a proclamação da República. E em 1988, Goiás foi dividido ao meio. A região norte tornou-se o estado do Tocantins. Atualmente existem no estado de Goiás 246 municípios e quase 6 milhões de habitantes. A capital, Goiânia, é a segunda cidade mais populosa do Centro-Oeste, sendo superada apenas por Brasília. Goiás é um estado que desenvolve principalmente atividades ligadas à agropecuária. Possui um dos maiores rebanhos do país, com cerca de 70 milhões de cabeças. A economia do estado se dá principalmente pelo cultivo do sorgo, do tomate, da soja e também do milho. A previsão de investimentos da indústria no estado de Goiás até este ano é de mais de 31 bilhões de reais. Mas em meio a tanto desenvolvimento econômico, há um agravante. O Cerrado está com mais da metade da sua área original devastada. Nós temos que ter políticas públicas que são corretivas para o que nós já temos de consequências da falta ou ineficácia de políticas nas últimas décadas. E, ao mesmo tempo, prevenir políticas públicas preventivas, que são muito mais baratas do que as corretivas, que agem no sistema educacional, que agem na mídia, né? O estado de Goiás está entre os mais ricos do país e também entre os mais desiguais. É um desafio aliar o desenvolvimento econômico com a distribuição de renda. E no Conexão Cidadã de hoje, o professor Francisco da Mata Tavares, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, fala mais sobre o conceito de democracia. Acompanhe agora. Sempre que nós falamos em democracia, vários conceitos podem aparecer. Ou seja, democracia não é tudo a mesma coisa. Todos os países possuem, por exemplo, aspectos da sua política que são de uma democracia representativa, quando os cidadãos escolhem os seus representantes para aprovar leis, projetos, propostas e para executar políticas, e aspectos de uma democracia participativa, quando os próprios cidadãos ingressam em fóruns que decidem sobre as questões importantes para a coletividade. Exemplos no Brasil são o orçamento participativo, os conselhos de políticas públicas e todos aqueles espaços em que, sem precisarmos de um deputado, por exemplo, para intermediar em favor dos nossos interesses, nós mesmos governamos nos espaços públicos abertos para todos os cidadãos. Há algumas experiências na história de democracias mais participativas e, portanto, mais abertas ao cidadão, diretamente influenciando, decidindo e governando, do que representativas. Esse conceito começa lá atrás, na Grécia Antiga, quando todos os cidadãos podiam efetivamente governar. É um conceito que também aparece em alguns governos revolucionários, por exemplo, na Comuna de Paris, em 1871, na França. Também no início do governo da União Soviética, quando os sovietes contavam com a participação de todas as pessoas. Hoje, alguns países tentam trazer essa experiência da democracia participativa
para oxigenarem, para trazerem mais legitimidade a experiências de democracias representativas. Então, o Brasil com os orçamentos participativos, a Bolívia com novas experiências, alguns países africanos com experiências de abertura do Estado para a sociedade civil, têm, digamos assim, apresentado ao mundo uma nova forma de se fazer democracia. E ainda no programa de hoje você confere um debate sobre o ensino público superior. Vamos fazer uma avaliação do sistema educacional no estado de Goiás. E além disso, você acompanha também uma matéria sobre a fotoeducação, que ensina as pessoas a usarem o filtro solar. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. Conexões já está de volta e continua falando sobre o estado de Goiás. Desta vez você confere uma matéria sobre um exemplo de vida, o escultor Seu Vavá, que faz pequenas esculturas para contar a história do estado. Transformar pedaços de madeira em obras de arte é um trabalho minucioso e que leva tempo, que requer força e ao mesmo tempo delicadeza. O escultor Denival José Araújo, conhecido como Seu Vavá, faz isso desde o final dos anos 90 e já tem mais de 800 pequenas esculturas. Este senhor de 75 anos, paranaense de nascimento, mas goiano de escolha, decidiu representar no trabalho a história do estado que tanto ama. É para representar a história de Goiás, porque Goiás é um estado que tem muita cultura e conserva cultura. E a gente que trabalhou no Paraná e conhecia a história de Goiás e admirava pela cultura. E quando eu cheguei aqui, eu vi o tanto que nós temos coisas a apreciar de grandes esculturas, a história é muito bonita. Então por isso que eu fiz essa história mostrando cada cor, desfile boiada, desfile carreiro, nosso rio Araguaia. Os principais temas representados nas pequenas obras de arte são a devoção ao Divino Pai Eterno e as comitivas de carro de boi. O trabalho de Seu Vavá, que começou como passatempo, depois da aposentadoria, começa a ser reconhecido no estado. Mas o escultor quer mais e pretende levar a exposição para as escolas, para ensinar e aprender sobre as tradições goianas. Minha intenção é mostrar as histórias nos colégios, nos rodeios, como já tem feito já. Então eu vou continuar ainda para mostrar nem tanto para os estudantes como para o pessoal que já conhece a história de Goiás. E eles ficam muito entusiasmados com as histórias, casa de fazenda, uma série de coisas. Então eles me ensinam. Então eu vivo a mesma história junto com eles fazendo a história. Confira agora as dicas mais interessantes de atividades culturais e acadêmicas que estão acontecendo no estado de Goiás. Para encerrar as comemorações dos 300 anos do nascimento de Jean-Jacques Rousseau, vai ser realizado o 6º Colóquio Rousseau em Pirenópolis, de segunda a quinta-feira. O evento pretende reunir professores, estudantes e pesquisadores brasileiros e estrangeiros para discutir acerca da festa e da representação. Mais informações no blog do evento. O universo escolar entra em cena com a peça Bullying Aconteceu Comigo, que pretende discutir os problemas que acontecem na adolescência por meio da história de 4 personagens. A estreia na terça-feira às 8 horas da noite, no Goiânia Ouro. Os ingressos custam R$20 e a censura é livre. Nessa sexta-feira, a UFG vai sediar o 2º Encontro SEBS Goiás, que tem como tema Saúde, Participação e Construção do SUS. O objetivo do seminário é qualificar os integrantes dos conselhos de saúde, movimentos sociais e a população em geral para fortalecer a participação social no processo de construção do SUS. O evento é gratuito e acontecerá no auditório da Faculdade de Direito, na Praça Universitária, às 7h30 da manhã. Mais informações no telefone 8442-0354. O violonista goiano Vitor Noah, primeiro lugar no 19º concurso de violão Souza Lima e primeiro lugar no concurso de violão do MASP 2012, vai se apresentar neste domingo às 7 horas da noite no Centro Cultural da UFG, no campus Samambaia.
pela série Govio. As entradas custam R$ 20 inteira e R$ 10 a meia entrada. Você não pode perder. Você sabe o que é fotoeducação? Esta prática ensina as pessoas a usarem corretamente o filtro solar e assim evitar o câncer de pele. Você confere mais sobre essa temática agora no Conexão Universitária. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia mostrou que 62% dos brasileiros não utilizam protetor solar. O estudo revela ainda que a grande maioria das pessoas utilizam o protetor solar de forma errada, não reaplicando o produto durante todo o dia. O filtro solar ajuda a evitar o aparecimento de manchas e câncer de pele. Dermatologistas orientam que o produto deve ser reaplicado pelo menos a cada 3 horas. Flávio Marques explica que o uso em excesso do produto, sem o mínimo de exposição ao sol, pode causar danos à pele e também à saúde. Que o excesso também da utilização do protetor solar e a não exposição a radiações solares, principalmente na parte da manhã, ou seja, antes das 9 horas da manhã, há um bloqueio da síntese da vitamina D, que aí vai trazer problemas sérios para esse indivíduo. Dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que a região central do Brasil possui uma taxa de 124 casos para cada 100 mil habitantes. Segundo o professor Flávio Marques, os homens são os mais atingidos pela doença. O câncer de pele é responsável aqui na nossa região por 25% de todos os cânceres malignos. E a incidência é maior no sexo masculino, né? E a proporção chega a ser de 124 cânceres de pele a cada 100 mil habitantes. Então a incidência é bastante elevada. Você que é estudante de comunicação social de uma universidade pública também pode enviar uma produção audiovisual para o Conexões e participar do quadro Conexão Universitária. O envio pode ser feito por meio da página da TV UFG, www.tvufg.org.br, na aba Apoio Cultural, Envio Online de Produções. Neste local você encontra as fichas de inscrição e autorização que devem ser preenchidas e enviadas por e-mail para jornalismo@tvufg.org.br. E no próximo bloco você confere um debate sobre o ensino público superior no estado de Goiás. Quem fala mais sobre este tema é o reitor da Universidade Federal de Goiás, Edivar Madureira, e também o reitor da Universidade Estadual de Goiás, Haroldo Heimer. Não saia daí, é depois do intervalo. O ensino público superior está em expansão em Goiás. Atualmente, o estado conta com 4 instituições públicas de ensino superior. 3 federais, a Universidade Federal de Goiás, o Instituto Federal Goiano e o Instituto Federal de Goiás. E uma estadual, a Universidade Estadual de Goiás. E para fazer um balanço sobre o ensino superior público em Goiás, estão aqui no estúdio do Conexões, o reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira. Olá, professor, o Conexões agradece a sua presença. Olá, Camila. É uma satisfação estar aqui no Conexões. Bom, e também está no estúdio o professor Haroldo Heimer, que é reitor da Universidade Estadual de Goiás. Olá, reitor, muito obrigado pela presença. Olá, Camila. Obrigado pelo convite para estar aqui nesse programa. Mas antes de começarmos a discussão, você confere agora uma reportagem especial sobre o ensino público superior em Goiás. Existem atualmente no estado de Goiás cerca de 50 mil estudantes universitários, em 4 instituições de ensino superior. A Universidade Federal de Goiás é a maior delas e conta com 147 cursos e mais de 22 mil alunos. Já a Universidade Estadual de Goiás está presente em 48 cidades e oferece 38 cursos para mais de 18 mil alunos. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, o IFG, tem mais de 6 mil estudantes nos cursos superiores, que somam 24 e estão espalhados por 10 campos. Já o Instituto Federal Goiano é a instituição de ensino superior mais nova do estado e foi criado em 2008. O IF Goiano já conta com 5 campos, onde estudam mais de 4 mil alunos, divididos em 21 cursos.
Para os reitores do IF Goiano e do IFG, o ensino público superior no estado de Goiás está em franca expansão, que é motivada principalmente pela descentralização dos campi e também pelo ensino à distância. Hoje nós observamos aí que o governo tem investido para a expansão, a oferta de cursos, não só os presenciais, como o ensino à distância também. Você pode ver que a universidade aberta aí tem dado oportunidade. Criar uma capilaridade e levar a educação profissional a todas as regiões do nosso estado. É um desafio que a gente tem se ocupado dele desde o início da nossa gestão em 2005 e tem oportunizado a vários jovens das mais diferentes regiões do nosso estado a ter acesso à educação profissional, tanto de nível médio quanto de nível superior. Outra iniciativa importante para o ensino público superior no estado foi a criação do Fórum das Instituições de Ensino Superior de Goiás no ano passado. Este fórum reúne o FG, o EG, IF Goiano e IFG e tem como principal objetivo debater ações conjuntas e parcerias entre as instituições. E o objetivo do fórum é efetivamente a gente atuar dentro da nossa potencialidade, alcançando o maior número de cidadãos possível. Então a gente trabalha na perspectiva de que haja uma complementação do trabalho de uma instituição em relação à outra e que a gente efetivamente consiga alcançar o maior número da população para que os alunos, para que o cidadão possa ter acesso à educação pública, né, ao ensino superior de qualidade, como é o caso dessas 4 instituições. É o momento da discussão, não só dos reitores, como também dos pró-reitores. Com esse fórum, nós podemos estar fazendo um estudo de cada região e estar ofertando para que não tenha aquela disputa de ofertar o mesmo curso naquela cidade. Então, esse fórum veio somar essa discussão dos pró-reitores de ensino. Se eu vou ofertar um curso na cidade, por exemplo, catalão, eu vou observar quais cursos que a UFG já oferta, para não ter aquela disputa e ficar, às vezes, um sobrepondo o outro. Bom, para começar, professor Edivar, qual a avaliação que o senhor faz do ensino público superior em Goiás atualmente? Bom, é inegável que o ensino público superior em Goiás, e o ensino superior em Goiás, de uma maneira geral, tem sofrido um incremento bastante importante, bastante substancial. Basta ver que há coisa de 20 anos atrás ou menos, a população-alvo, que é a população de 18 a 24 anos atingida pela educação superior em Goiás, era da ordem de 6%. E hoje atingimos uma marca ao redor de 15%. Então isso é um avanço bastante significativo, muito aquém ainda do que precisamos, mas a gente vem numa trajetória crescente e eu acho que isso é muito importante. Bom, reitor, o senhor, qual a avaliação que o senhor faz do ensino público em Goiás? Houve um processo de interiorização muito forte no ensino superior em Goiás. A contribuição da Universidade Estadual de Goiás, especialmente na década de 90, foi muito significativa nesse processo. E agora com o Reúne e outros programas das federais e também a criação de novos campos, existe uma oferta significativa nas cidades do interior de Goiás, o que leva, inevitavelmente, uma instituição como a Estadual de Goiás a rever a sua trajetória de expansão e de interiorização, haja vista a sobreposição de oferta de cursos em áreas geograficamente muito próximas e, por vezes, também com sombreamento com outras instituições, a Federal e os 2 IFs. Mas, de qualquer forma, as 4 instituições contribuíram significativamente na última década para uma oferta muito mais significativa do acesso ao ensino superior no estado de Goiás, contribuindo assim para o desenvolvimento humano e tecnológico neste estado que cresce economicamente e que necessita do acompanhamento da formação de pessoas com formação de alto padrão.
Bom, reitor, o que o senhor acredita, como o senhor vê esses projetos que prevêem aumento de investimento na educação, como o projeto que prevê o investimento de 10% do PIB nacional e também prevê o investimento de 100% dos royalties do petróleo na educação no Brasil? Um país que efetivamente busca crescer em termos de desenvolvimento humano e tecnológico deve fazer a sua escolha de prioridades. E o investimento em educação é, sem dúvida, uma prioridade que contribuirá sensivelmente para colocar o Brasil em patamares de desenvolvimento humano muito mais significativos do que os que nós experimentamos nos dias atuais. Tanto o projeto dos 10% do PIB, quanto a destinação de 100% dos royalties do pré-sal são importantes para acelerar esse tipo de desenvolvimento com forte investimento na educação. Bom, reitor, qual a sua opinião sobre esses projetos? E também o senhor poderia dar aí um balanço de como andam esses projetos? O senhor sabe, está informado sobre esses projetos? Bom, perfeitamente. Acho que esses projetos são essenciais para o futuro do nosso país. Eu tenho insistido muito nesse discurso, em todas as oportunidades que eu tenho para falar em público, eu tenho insistido muito nessa questão. O PNE, o Plano Nacional de Educação, é a legislação estruturante, a legislação mais importante que tramita nesse momento no Congresso Nacional. E ela, lá dentre as metas, são 20 metas, né? E algumas metas ligadas à educação superior. A gente pode ressaltar a possibilidade de 30% dessa população de 18 a 24 anos chegar na educação superior em 10 anos, e desse percentual, as novas matrículas darem-se pelo menos 40% em instituições públicas e 60% em instituições privadas. Isso vai mudar a configuração do ensino superior brasileiro e, para isso, serão necessários recursos. Mas os recursos também são essenciais, e isso está diretamente ligado à questão do pré-sal, dos royalties do pré-sal e do Fundo Social do pré-sal. A ligação é direta, pois precisamos também de investimento nos outros níveis de educação. Não podemos tratar jamais a educação de maneira separada, educação superior versus educação básica. E precisamos de investimentos até no sentido de valorizar o profissional da educação básica, que a gente assiste, né, com tristeza um desinteresse pelos cursos de licenciatura no nosso país, e a UFG é prova disso. Nós tivemos no nosso último vestibular uma quantidade de vagas não ocupadas bastante significativas, cerca de 800 vagas, principalmente nos cursos de licenciatura. A presidente Dilma apresentou uma medida provisória destinando mais recursos para a educação a partir dos recursos que se originarão do pré-sal. Então, toda a nossa expectativa é nessa nova medida provisória da presidente Dilma, que pode permitir o financiamento e atingir os 10%, que foi uma luta de todos nós, né? O texto do PNE falava em 7% e todos nós entramos na luta, conseguimos convencer a Câmara, né? Apesar de não ter aprovação final, mas de que 10% seria um número razoável para se investir em educação, mas não basta dizer que são 10%. Nós precisamos saber dizer de onde vem esses 10%. E talvez essa medida provisória ajude. Então vejo com otimismo que nesses próximos meses esses dois projetos sejam aprovados. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas você continua conferindo daqui a pouco a nossa discussão a respeito do ensino público superior no estado de Goiás. Já estamos de volta com Conexões, que hoje está debatendo o ensino público superior no estado de Goiás. Estão aqui no estúdio o reitor da Universidade Federal de Goiás e também o reitor da Universidade Estadual de Goiás.
Bom, para continuar, professor, o senhor estava falando de medidas, de projetos aí que devem trazer uma melhoria para a educação. Um outro projeto que gerou bastante discussão recentemente foi a aprovação de uma medida provisória que obriga os professores que são contratados pelas universidades a terem doutorado. Como o senhor vê essa medida? Como ela deve afetar a educação? É preciso apenas contextualizar isso. Nós tivemos uma mudança na carreira docente, fruto de uma legislação ainda no ano passado, e essa mudança ela tirou completamente a exigência de titulação por ocasião do concurso. E isso ganhou uma repercussão muito grande no meio científico, no meio acadêmico, com protestos muito fortes da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, da Academia Brasileira de Ciências, da própria Andifes, né, entidade que congrega os reitores das federais, e foi trabalhada uma correção na carreira desse ponto. E agora passou-se a exigência de doutorado, com a excepcionalização sendo possível a partir do Conselho Superior da instituição. Eu acho que com isso a gente retoma uma trajetória que já era praticamente uma realidade. Na UFG, nós já tínhamos, antes da lei do ano passado, praticamente 90% dos concursos da UFG eram para professor adjunto, exigindo o título de doutor para o ingresso. Então a gente retoma isso e eu acho que o momento da Universidade Brasileira não pode ser diferente. Essa é a nossa vocação, é combinar ensino, pesquisa, extensão, com a pós-graduação muito forte. Há uma oferta de doutores pelo país bastante significativa, então é mais do que razoável essa exigência. E com isso, a pesquisa cresce, a pós-graduação cresce, o impacto no dia a dia, na sala de aula, até na nossa interação com a sociedade, ele só avança com essa medida. Eu vejo de forma muito positiva essa medida. Bom, e na UEG, professor, como é que está a situação dos professores? A maior parte deles são doutores ou são mestres? A UEG ainda tem uma situação muito peculiar. Nós temos hoje em torno de quase 30% dos professores efetivos são doutores e 2/3 deles estão em dedicação exclusiva na Universidade Estadual de Goiás. Agora, o concurso que será aberto, provavelmente agora no mês de junho, prevê novamente 250 vagas para professores na UEG. Ainda há previsão de ingresso com especialização e com mestrado, embora também o foco seja com o doutorado. Também nós entendemos que a consolidação da universidade, ela depende do maior número de doutores que agregam mais qualidade, mais pesquisa à instituição. Mas como a UEG ela tem uma grande capilaridade com presença em quase 40 municípios do estado de Goiás, em muitos desses lugares não se encontram profissionais, por vezes nem com mestrado, outras vezes muito menos com o doutorado para atender a essas demandas. Bom, professor, agora falando de um ponto específico da UEG. Há cerca de 30 dias, pelo menos 14 unidades estão numa mobilização de paralisação. Como é que estão as negociações com essa classe que está paralisada, os grevistas agora da UEG? Das 42 unidades, efetivamente 8 estão em greve. Sendo que essa greve ainda é uma greve parcial, visto que em algumas dessas unidades as atividades acadêmicas de alguns cursos continuam normalmente. Na semana passada, dia 21, houve uma reunião da equipe da reitoria com representantes do movimento Mobiliza UEG, junto com o governador e 2 secretários. E praticamente 80% da pauta ficou decidida naquela reunião, devendo a seguir ser composta uma comissão paritária de representantes do movimento e da reitoria para o estudo de viabilidade técnica e orçamentária do restante das reivindicações. Por exemplo,
Neste ano, nós propusemos e já estamos implantando um aumento de mais de 400% no número de bolsas para alunos da UEG. A reivindicação do movimento é que sejam implantadas 7.000. Nós subimos de 190 para 825 bolsas e ainda pensamos em implantar mais 200 ou 250 este ano, que é o que o nosso orçamento nos permite. O outro ponto que está em discussão são um percentual de reposição salarial dos últimos 11 anos e um aumento real de 10%. Nós estamos elaborando uma proposta, embora a decisão a partir da reunião tenha sido que devesse ser constituída uma comissão paritária para fazer os estudos de impacto financeiro e também a projeção do orçamento disponível para 2013 e também para os próximos anos. Em relação à estrutura, que também é uma outra reivindicação, a melhoria da estrutura das unidades no interior. Camila, quando o movimento expõe as fragilidades e mostra situações precárias, não há como negar. Houve efetivamente um desleixo ao longo de muitos anos na não realização de obras. Existe uma situação de uma amarra institucional. Até fevereiro deste ano era assim que as obras da UEG deveriam necessariamente ser realizadas pela AGETOP, que é a agência do governo estadual que realiza as obras. Já no ano passado, depois de ter feito uma descentralização de quase 10 milhões para a AGETOP, percebemos que esta agência não estava em condições de realizar obras que por vezes são importantes para a universidade, mas que no conjunto das obras do Estado são insignificantes. Então solicitamos ao governador a excepcionalização da UEG, conseguimos isso por meio de um decreto e agora estamos terminando de organizar o nosso departamento de engenharia e obras na UEG, no sentido de promover muito mais agilidade para as obras da universidade e algo a mais, de prever as construções conforme as efetivas necessidades, tanto em termos de laboratórios ou de instalações específicas para atender às demandas da universidade. O padrão AGETOP, embora seja um padrão considerável, ele tende mais a generalização, especialmente no que tange a laboratórios, e nós queremos dar mais agilidade e um maior atendimento às demandas específicas da universidade. Bom, professor, já em relação à Universidade Federal, houve uma expansão muito grande, principalmente depois do Reúne, aumento de cursos, aumento de prédios também na universidade, mas há uma reivindicação que é o aumento no número de servidores técnico-administrativos. Houve uma greve no final do ano passado dos técnico-administrativos e depois de 10 anos também dos professores. Como é que está essa situação agora em relação ao pessoal da universidade para atender aí esse aumento de demanda de alunos, de cursos? Bom, só pegando um gancho na fala do professor Haroldo, a UFG é extremamente solidária à UEG, estamos criando um fórum onde trabalhamos juntos e procuramos ver essas questões de maneira conjunta. Eu acho que o aprendizado da UEG, nesse momento, com relação a esse ganho em autonomia nas obras que o professor Haroldo fez referência, ele é fundamental. Acho que esse é o maior valor de uma instituição universitária, é justamente ter autonomia, né? E ter autonomia, não basta ter autonomia didático-pedagógica, autonomia acadêmica, ela precisa de ter autonomia financeira, autonomia do ponto de vista jurídico e assim por diante. E aí a gente chega na questão dos técnicos administrativos. Nas universidades federais nós conseguimos, nos últimos anos, alguns avanços e alguns retrocessos na autonomia. Isso é próprio da dinâmica da relação governo, Ministério do Planejamento, Ministério da Educação, órgãos de controle. A gente consegue entender isso, mas a gente precisa avançar. E dois avanços em autonomia que eu reputo de extrema importância foi a criação do banco de professores equivalentes, né, que permite a reposição imediata de vínculos que são desfeitos de professores, seja por que motivo for, e depois, em 2010,
o quadro de referência dos técnicos administrativos. A partir daquele momento, a reposição de técnicos também passa a ser automática. Bom, então respondendo a sua pergunta, nosso quadro de professores, ele é suficiente para o tamanho da UFG, eu diria até com uma pequena folga, porque nós temos ainda uma relação aluno-professor que permite a gente avançar talvez em procedimentos que melhorem a nossa eficiência interna e seguramente a gente não tem uma pressão, a não ser em casos localizados aqui e ali nós podemos ter algum problema com relação a docente. Com relação a técnico, a situação é diferente. Eu estimo que nós temos um quantitativo de técnico, talvez uma defasagem aí entre 500 e 700 técnicos para dar conta de tudo isso que a gente se propôs a fazer e que está fazendo. Lógico que com uma consequência que nós não paramos, um aumento muito grande da terceirização de alguns serviços, e isso impacta o nosso orçamento e claro que isso também compromete a qualidade e os princípios da universidade. Então, esse é a grande questão que nós, reitores das federais, estamos trabalhando junto ao MEC, ao Ministério do Planejamento, e já temos uma expectativa que, a partir do final desse ano, essa reposição de técnicos começa a ocorrer. Deve haver novos concursos? Novos concursos, né? Nós tivemos um concurso no domingo passado, né, para 80 vagas, e deveremos continuar fazendo concurso para técnicos administrativos tão logo o governo vá liberando essas vagas, porque são vagas que nós perdemos antes de 2010 e que não foram repostas. Tá certo. Bom, a gente termina o nosso debate aqui, agradecendo muito ao professor Edivar Madureira, reitor da Universidade Federal de Goiás. Obrigada, reitor. Eu que agradeço aqui o espaço aqui na TV UFG, no programa Conexões. Ficamos felizes da Universidade Federal de Goiás e da TV UFG vir cumprindo a sua função de TV pública e abrindo debates que são de interesse de todos nós, já que a educação é, sem dúvida nenhuma, um único caminho para nós termos um país desenvolvido e uma sociedade mais equilibrada e mais justa. Bom, professor Haroldo Heimer, também reitor da Universidade Estadual de Goiás, muito obrigada pela presença. Conexões agradece muito a vinda para debater esse tema. Agradeço pelo convite e estendo aqui os parabéns ao reitor e a toda a equipe de comunicação da UFG pelo excelente e brilhante trabalho que vem fazendo por essa divisão de comunicação, contribuindo assim significativamente para a difusão dos conhecimentos produzidos na universidade, estabelecendo também os devidos vínculos de conexão da universidade com a sociedade. Bom, e você pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar um e-mail para o programa ou então acessar as redes sociais. E eu te espero no próximo sábado, a partir das 3h30 da tarde, o novo horário do Conexões. O programa tem reprise no domingo, às 9 horas da noite, e também na segunda-feira, às 8h15 da noite. E você pode assistir o programa em qualquer horário na internet, no blog do Conexões. Eu te espero na próxima semana.